O momento mais perigoso da sua trajetória não é quando você está no fundo. É quando tudo está finalmente dando certo. Bom dia, eu sou Paula Jardim e essa é a sua pílula de sucesso da semana. Porque sucesso não é o que você faz uma vez, é o estado interno com que você começa todos os dias. Já aconteceu com você? As coisas começam a andar, clientes chegando, conversas avançando, uma semana boa vira duas, o que estava parado começa a se mover. E aí, em algum momento, você não consegue identificar exatamente quando você percebe. As práticas sumiram. Não foi uma decisão. Você não acordou um dia e disse, vou parar. Simplesmente foram saindo, uma de cada vez, com justificativas que faziam todo o sentido naquele momento. E quando você percebe, já está operando num estado diferente, mais reativo, mais tenso, tomando decisões a partir de um lugar que não é o seu melhor. A pergunta que vai conduzir esse episódio é esta: por que você para exatamente quando tudo está dando certo? A maioria das pessoas acredita que a sabotagem acontece quando as coisas vão mal. E não é. A sabotagem mais sofisticada acontece no pico, quando os resultados aparecem, quando o crescimento começa a ser real. É exatamente aí que o inconsciente entra em ação. Eu chamo isso de sabotagem de pico. E ela tem um mecanismo muito específico, que precisa ser entendido para ser reconhecido. O seu inconsciente tem um nível programado de onde você opera. Um padrão de resultados, de rotina, de estado interno que ele reconhece como normal. Quando você começa a crescer além desse padrão, o inconsciente interpreta como ameaça, não ao sucesso, mas à identidade que ele conhece. E aí ele age, não de forma dramática, não como um colapso visível. Ele age de forma sutil, automática, através dos pequenos comportamentos do dia a dia. Você começa a pular aqui, deixar ali, flexibilizar o que antes era inegociável. Não porque você decidiu, porque o programa antigo está operando através de você, sem pedir permissão. E aqui está o ponto que muda a compreensão desse mecanismo. O teto não sabota só os seus hábitos. Ele sabota também o seu estado interno. E o seu estado interno é que determina tudo. Existe uma diferença enorme entre operar de um estado regulado e operar de um estado desregulado, de um estado de sobrevivência. Do estado regulado, você pensa com clareza, enxerga oportunidades, toma decisões a partir de um lugar inteiro, conecta com as pessoas de um lugar de presença, fecha mais, não porque tentou mais, mas porque estava mais inteiro. Do estado desregulado, tudo fica distorcido. A ansiedade filtra o que você enxerga. O medo escolhe o que você acredita ser possível. Uma conversa que poderia ser uma venda vira uma interação que não vai a lugar nenhum. Não porque o produto mudou, mas porque você mudou. E aqui está o que a maioria não percebe. Uma pessoa desregulada coloca oportunidades a perder, não por falta de capacidade, por falta de estar no estado interno ideal. As práticas de regulação do sistema nervoso não são um luxo, não são rotina de bem-estar, são o que sustenta a qualidade das suas decisões. São o que te mantém operando do lugar certo, mesmo quando o inconsciente está tentando te devolver o padrão antigo. Quando você abandona essas práticas, não perde só a rotina, perde o seu estado interno.
E do estado desregulado, o teto opera com muito mais facilidade. Eu vivi isso de perto e só percebi quando parei para olhar o que tinha sumido. Estava num momento de movimento real, resultados chegando, estrutura avançando, a sensação de que as peças estavam se encaixando. E aí fui verificar, as práticas de regulação do sistema nervoso tinham sumido, desaparecido, uma por uma, com justificativas que faziam todo sentido quando apareceram. Hoje estou sem tempo, amanhã o retomo. Estou bem assim. Não foi decisão, foi automático. E o corpo foi junto, o que também revela o padrão. Porque esse mecanismo não opera só na vida profissional. Pense em alguém que está cuidando da alimentação. As escolhas estão melhores, o corpo está respondendo, a energia está diferente. E aí, quando os resultados aparecem, começa a flexibilização. Hoje eu mereço, já estou bem, posso relaxar. Uma vez não faz diferença. A mesma lógica, mesmo mecanismo, áreas diferentes. O inconsciente não normalizou o novo nível e começa a trabalhar para devolver ao padrão antigo. Não é falta de disciplina, é a sabotagem de pico operando, sempre quando você mais precisaria manter. E aqui está o que eu quero que você leve desse episódio. Reconhecer esse padrão no mesmo momento em que acontece já é estar em um nível acima de quem nunca percebe. A maioria das pessoas só vê o teto operando quando o resultado já caiu, quando o cliente não fechou, quando o corpo voltou, quando a semana boa ficou para trás, sem que elas entendam por quê. Você reconhecer que parou exatamente quando estava indo bem é o primeiro movimento de quem está desenvolvendo consciência real sobre os próprios padrões. E a retomada não precisa ser dramática, não precisa ser um recomeço épico, não precisa ser segunda-feira, não precisa ser perfeita, precisa ser uma escolha, uma prática, um pequeno ato de regulação agora, porque a reprogramação profunda do inconsciente, o trabalho que faz o teto recuar de verdade, é um processo mais longo, é o trabalho que vai na raiz. Mas enquanto esse processo acontece, você precisa de algo que te mantenha operando no estado certo, que te impeça de ser completamente tomado pelo programa antigo nos momentos de expansão. Esse algo são as suas práticas de regulação do sistema nervoso. Não abra mão delas justamente quando as coisas estão indo bem. É exatamente aí que elas mais importam. O momento mais perigoso da sua trajetória não é quando você está no fundo. No fundo, a dor te move. O momento mais perigoso é quando tudo está finalmente dando certo. E o inconsciente começa a trabalhar silenciosamente para te devolver ao padrão que conhece. Não de forma dramática, de forma sutil, através dos pequenos comportamentos, das práticas que vão saindo, do estado que vai mudando, sem que você perceba exatamente quando. Manter o que te regula nos momentos de expansão não é rigidez, é inteligência. É saber que o teto opera pelo automático e que a sua resposta não pode ser automática também. Então, as perguntas que ficam são: o que sumiu da sua rotina justamente quando as coisas começaram a andar? E de qual estado você tem tomado as suas decisões? Toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, tem um novo episódio do Bom Dia Sucesso aqui no canal. Se você sente que chegou o momento de não só entender isso, mas aplicar de forma consistente na sua vida, eu deixei na descrição algumas formas de aprofundar esse processo comigo. Tenha um bom dia e um bom sucesso.
Bom dia, sucesso com Paula Jardim, a voz que sustenta a prosperidade.